Tá. Então a gente vai falar sobre manipulação de arquivos hoje. Estão vendo o Mars aí, não estão? Sim. E sabem manipular arquivos em C, certo? Sim, escrever, ler, as coisas. Basicamente o que você faz é um fopen, seguido de um fread, ou vários freads, e depois um fclose, não é isso? Isso. Em assembly é a mesma porcaria. Só que a gente tem que usar chamadas do sistema para isso. Então, se vocês vierem no help aqui, ó, vocês estão vendo a janela de help aí, não estão? Aham. E tem os chamados do sistema aqui, você vai ver que a 13, 14, 15 e 16 são para isso, ó. A chamada 13 abre um arquivo, a 14 lê do arquivo, a 15 escreve no arquivo e a 14 e a 16 fecha o arquivo. Beleza? O que muda aqui? Não muda quase nada, só que vai ficar extenso. Por exemplo, para abrir um arquivo, você vai ter que colocar no A0 o endereço da string com o nome do arquivo. Para ler do arquivo, e ele vai retornar. No A1 você coloca flags, no A2 você coloca o modo, só que o modo não está implementado. Você só trabalha com arquivo texto aqui. E ele vai retornar no EV0 um descritor de arquivo, que é um número que representa o arquivo aberto no sistema, né? E se esse número for negativo, ele não deu problema na abertura do arquivo. Beleza? Beleza. Para ler, é a mesma coisa. Ó. No A0, coloca o 14 no B0, o A0 vai ter, você tem que colocar o descritor do arquivo, e o A1 é o endereço do buffer de entrada. Então, se você está lendo de um arquivo, você tem que falar aonde que você vai escrever os dados que você leu do arquivo, na memória. O buffer de entrada nada mais é do que uma região de memória. E o número de caracteres que tu vai ler vai estar no A2, o número máximo. Certo? E daí, Professor, só um minutinho. Para fechar, você só coloca o código no V0 e daí você chama coloca no A0 o descritor do arquivo e dá um syscall. A gente vai escrever um programa que faz tudo isso para a gente ver funcionando. Pode perguntar, filho. essa parte de file descriptor, que seria isso? É o seguinte, isso tem a ver com SO. Vocês devem estar vendo esse semestre. Vocês estão fazendo SO, não estão? Eu tô. Então, tu já deve ter com o Rivalino? Isso. Ah, então você está bem assessorado. O Rivalino já falou para vocês que o sistema operacional ele tem 5 partes básicas, não falou? Você Gerência de fala. memória, gerência de Sim. processos, gerência de segurança, gerência de Uhum. arquivos. Falou disso, não falou? Sim. Só que a Então, gente ainda não viu tudo. bom, tudo bem, lógico, você está no meio do semestre, é impossível você ter Sim. visto tudo. Mas ele já chegou no subsistema de gerência de arquivos? Ainda não, ele ainda tá. Agora que a Não. gente acabou, vai começar a comunicação de processos. Ah, então ele está no É, segundo subsistema. Ele deve ter falado memória e foi para o processo, não é isso? a parte de sistema de arquivos vai ser mais pro final do período. Eu acho que é a quarta que ele vai abordar e depois ele vai abordar subsistema de segurança e autenticação. Então, a gerência de arquivos é o seguinte. Vocês aprenderem em AOC1 o que é hierarquia de memórias, não aprenderam? Sim. Eu sei que vocês não lembram completamente, mas vocês discutiram o assunto, não discutiram? Sim. Então, na hierarquia de memórias, a ideia é usar diferentes memórias com diferentes características para criar a ilusão de que você tem uma memória que é muito grande, muito barata e muito rápida e persistente, não é isso? Porque lá no Aham. modelo von Neumann, você tem memória, unidade de processamento, unidade de entrada e saída. Mas ele não fala que essa memória tem que ser. Ele fala que a memória tem que ser de escrita, de leitura, que ela tem que ser quão grande possível e que ela tem que ser persistente. Persistente é que você escreve uma coisa na memória e você desliga o computador, a coisa se mantém lá. E agora, se a gente olhar os vários dispositivos de memória que a gente tem no sistema computacional,
a gente tem memórias que são persistentes e outras não. Por exemplo, a memória RAM não é persistente. Você coloca dado na memória RAM, mas uma vez que você tira a alimentação do sistema computacional, o dado que está lá se perde, não é? Mas num disco rígido, seja ele HDD ou SSD, você coloca um dado, ele se mantém lá, certo? Então ele é persistente. Por isso que a gente organiza a memória em memória primária, secundária e terciária. Vocês viram isso? A memória primária, também conhecida como memória de trabalho, é a memória que você usa durante a execução de um programa. Então, você tem um programa, carrega ele para a memória, aí esse programa deixa de ser um programa e passa a ser um processo, que é um programa de execução, certo? E ele tem que existir uma cópia dele física na memória do computador. Pode não ser a cópia o programa inteiro, só um pedaço do código, porque imagina carregar um programa inteiro antes de poder executar ele, você ia esperar muito tempo para poder abrir um programa, certo? Mas ele está na memória. Então, a memória RAM, a memória primária, ou a memória de trabalho, é a memória que você usa durante a execução do programa. E aí, existe aquele joguinho entre a memória RAM e a memória cache. Ambas são consideradas memória primária. O processo de caching serve única e exclusivamente como método de aceleração de desempenho. Mas RAM e caching é memória primária. A memória secundária é a memória de armazenamento de longa duração. É o HDD e o SSD. E a memória terciária são as memórias de externas ou de backup, como fita DAT, pendrive, armazenamento na nuvem e o diabo A4. Beleza? Quando você pega e quer ler um arquivo, esse arquivo ele não é um programa, ele é dado, concorda? Quando você abre uma imagem, a imagem que são dados. Então, esse arquivo ele vai existir onde? No sistema de arquivos. E o sistema de arquivos está localizado na memória secundária, está no seu disco rígido, ou no seu disco de estado sólido, o HDD ou o SSD. Beleza? Então, imagina que você vai abrir um vídeo do aniversário de 30 anos dos seus pais. Por que diabo você quer assistir o vídeo de aniversário de 30 anos dos seus pais? É uma coisa que só Deus explica. Mas é um cenário plausível. Você pode querer abrir um vídeo de várias horas. Vocês sabem, quanto mais tempo tem um vídeo, maior vai ser o arquivo, certo? Então, 2 horas vai dar fácil uns 4 GB aí. Então, quando você abre o arquivo para leitura ou para escrita, só um minutinho. Tudo que você faz inicialmente é encontrar aonde o arquivo está armazenado no seu dispositivo de armazenamento secundário. Mas você não transfere todo o arquivo do dispositivo de armazenamento secundário para a memória. Imagina se você tivesse que carregar 4 GB de vídeo antes de poder começar a assistir o vídeo. Muitos computadores nem conseguiriam processar isso, certo? E a pergunta é, você precisa estar com o arquivo inteiro aberto o tempo inteiro? Com todo ele carregado na memória? Não, você só precisa estar com uma janela em volta do momento que você está assistindo, certo? Então, quando você abre um arquivo, tudo que você faz é encontrar onde o arquivo está alocado no dispositivo de armazenamento secundário, e o sistema de gerenciamento de arquivos, ele mantém uma tabela que fala onde que é essa localização e fornece um identificador para você, que ele chama de descritor de arquivo. Daí, quando você vai lá e dá um ler dado da memória, um read, por exemplo, um read from file, o que ele vai fazer, ele vai falar para você assim, beleza, você quer ler da memória, agora, de qual arquivo? Aí você vai falar para ele, desse descritor de arquivo aqui, passa o ID para o sistema operacional. Aí o sistema operacional vai pegar o file descriptor e falar, esse arquivo aqui está aberto e está localizado em tal lugar. Abrir um arquivo, basicamente, é você descobrir onde ele está localizado no sistema de arquivos. E manter um ponteiro para o último dado lido dele. Então, quando você dá um read from file, você vai falar quantos bytes você quer ler do arquivo. E aí o ponteiro que fala onde você parou na leitura, ele vai avançar até o final daquele bloco que você tentou ler. E aí, toda vez que você der read from file, ele vai ler a partir daquele lugar. Tem
possibilidade de você pegar e pular para lugares específicos do arquivo. Mas, em geral, é assim que a gente faz. Abre o arquivo, vai lendo ele sequencialmente até o final. Se você precisa voltar, você usa instruções adicionais. Aqui não estão implementadas estas instruções, mas o sistema operacional tem. O gerência de arquivos do Mars, ela é bem trivial. Se você quiser voltar para o começo do arquivo, tudo que você deve fazer é fechar o arquivo e abrir ele de novo. E aí, quando você dá um fclose, um close file, aí, a chamada 16, o que acontece é que esse descritor de arquivo, esse identificador do arquivo aberto no sistema operacional, ele vai ser removido dessa tabela. Expliquei, filho? Você entendeu? Sim, sim. Beleza? Beleza. Então, quando você falou fopen, o que você está fazendo é falando para o sistema operacional assim: o sistema operacional, eu quero acessar um arquivo que tem esse caminho e esse nome. Daí, o sistema operacional vai falar assim: ó, gerência de arquivos, é com você. Aí o subsistema de gerência de arquivos vai receber a string do caminho e o nome do arquivo e vai procurar na tabela de alocação de arquivos dela aonde que está esse arquivo. Daí ele vai encontrar a região na memória exatinha onde está aquele arquivo. Vai pegar e criar uma entrada na tabela de descritores de arquivo, associar um identificador a esse arquivo e pegar um ponteiro para a primeira posição dos dados daquele arquivo. Agora, o que acontece se o sistema operacional não conseguir localizar o arquivo? Ou ele tentar abrir o arquivo e a política de gerência de arquivos não deixar ele abrir, porque o arquivo já está aberto, por exemplo. Aí, ele não vai conseguir alocar um ID para esse arquivo. E ele vai te retornar um ID -1. Essa é a dica de que deu porcaria na abertura do arquivo. Entendeu? Sim. Beleza, então. Então vamos lá fazer nosso programa de mexer com o arquivo. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo. Vocês não estão vendo porque eu estou fazendo fora do Mars. E eu vou fazer fora do Mars porque senão vai dar pau. Eu vou lá, eu estou em programas. Então, deixa eu ir lá. Dropbox, aulas, GBC 046, programas. E eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de teste.txt, tá bom? Assim que meu computador decidir colaborar comigo. Novo. Documento texto. Eu chamei ele de teste.txt. E dentro dele eu vou pôr os números 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e Enter. E aí eu salvei esse arquivo. Beleza? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu vou criar um string aqui, que eu vou chamar de teste.txt. Se o arquivo está no mesmo diretório que teu ASM, você não precisa dar o path inteiro, o caminho inteiro. Se ele não tiver, você tem que dar o caminho inteiro de onde está o arquivo, tá? Só isso que a gente precisa. Daí, ó, eu vou abrir esse arquivo para leitura. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu faço é colocar no V0 o código 13. Por assim. Beleza? Daí eu vou dar um load address, colocar no A0 o endereço da string file1, que é o nome do arquivo que eu quero abrir. Aí eu tenho que colocar no A1 o modo que eu quero abrir esse arquivo. K0, que é para leitura. Como é que você sabe isso, professor? Eu venho aqui no exemplo, ó. Descendo aqui tem um exemplo. Aí ele está falando aqui, ó, no A1. Se eu quiser abrir para escrita, eu coloco 1. Os flags são 0 para leitura e 1 para escrita. Então, eu estou querendo fazer leitura, certo? O que mais que eu preciso fazer? É só a gente seguir essa tabela aqui, ó. O A2, o modo, mas o modo é ignorado. Então, depois que eu fiz isso, o que eu tenho que dar é um syscall. E daí, eu vou pegar e incluir aqui, ó,
vamos subir aqui uma casa. Usuário, Dropbox. GBC 040 aulas. GBC 046 programas. E eu tenho as nossas macros que a gente criou. Chama macros.a. Então, o que eu vou fazer aqui... Vou até abrir ela aqui. O que eu vou fazer aqui é, antes da include, macros.asm. Só para eu não ter que criar as macros de imprimir string, essas coisas, tá vendo? Eu tenho o print int aqui, ó. Eu vou usar ele. Então, o que eu vou fazer aqui agora é dar um print int e eu vou passar quem? O v0. Daí eu vou chamar a macro return 0. Eu tenho return 0 aqui? Tenho return 0. Para terminar o meu programa. E basicamente a gente deveria ter aberto o arquivo para leitura aqui. Então vamos ver se vai. Então, ó, vou fechar isso aqui rapidinho, tá? Eu vou colocar o código 13 no V0. Aí eu vou colocar o endereço da memória onde está a string teste.txt. O endereço que foi para A0 foi o 10010002. Ruim isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, tá vendo? Mas não está alinhado de 2. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser colocar um ponto align 2. Então, vamos compilar de novo. E agora ele vai ler, vai ler o 4. Vamos ver se vai certinho. Leu, tá, o A0 tem o 04 ali, tá certinho. Daí eu vou colocar leitura e vou chamar o syscall. Olha quanto que tem V0. Se eu tirar valores X, deu -1. Isso significa que deu algum pau na abertura desse arquivo. Por que está dando esse problema? O arquivo não existe? Ele pode não ter achado o arquivo. Daí a gente tem que começar a debugar. Com a turma do semestre desse semestre de GSI 013, eu fiz exatamente a mesma coisa. A gente perdeu metade da aula para descobrir qual era o erro e não tinha erro nenhum. O erro estava no sistema operacional. Lembra que eu criei o arquivo e editei ele, depois salvei? Vocês não viram fazer isso. Eu fiz aqui escondido, mas eu fui falando para vocês que estava fazendo. O arquivo parece que está aberto ainda no sistema. Então eu vou lá e vou olhar se o teste.txt está lá. Tá ali bonitinho. Então a gente vai pegar e rodar isso de novo. Ele escreveu 1 ali. Mas no V0 tá dando 1. Daí o que a gente fez? A gente ficou tentando descobrir onde estava o erro. Mas, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado aqui? Ficamos assim, a gente mudou as coisas de lugar, até que resolveu. Continua dando 1, tá vendo? Aí tá dando 1, mas na realidade é -1 se tu olhar, ó. Aqui, ó. Deu 1 ali agora? Por que diabos deu 1? Não, porque eu acabei de escrever 1. Vou dar de novo. -1. Ah, tá dando errado por causa disso. Eu tô colocando... sabe qual é o problema que tá dando aqui, ó? Quando eu chamei o print V0, se você for lá na macro, e esse é um dos problemas que a gente tem com macro, tá vendo que a primeira coisa que eu faço é colocar 10 no V0? Não. Print int. Cadê? Eu coloco 1 no V0 e no A0 eu coloco R. Então eu tô colocando o 1 ali. O que eu tenho que fazer é mudar isso aqui. Faz assim, add U, coloca no S0 o que tem no V0 e o que tem no 0. E daí aqui eu ponho esse 0. Aí agora vai imprimir, porque não pode ser ADU, tem que ser ADU, certo? Se eu imprimir, agora está imprimindo -1, tá vendo? Ó?
Ele não está conseguindo abrir o arquivo. Se vocês tiverem esse problema quando vocês estão executando, aí vocês começam a mexer nas coisas aqui. Põe um aqui, abre o arquivo para escrita. Ah, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o fclose aqui, ó. Adiu, dólar V0, dólar 0,16, adiu, dólar A1, na verdade aqui eu abri, né, deu syscall, no V0, no S0 tem o meu file descriptor. Então S0 aqui é o meu file descriptor, descritor de arquivo. Então eu vou colocar no A1, tem no registrador 0, mais o que tem no S0. Só para confirmar que esses aqui são os argumentos. 16, isso, F0. Então, A0 aqui, S0, e aqui o do syscall. E daí, se eu rodar de novo, vai continuar dando -1. E que uma hora essa porcaria vai funcionar. O código tá certo. O problema aqui é a gerência do arquivo. Então, esse arquivo aqui, teste.txt, não funcionou. O que eu vou fazer? Eu vou copiar um outro arquivo para lá, só para a gente testar. Vamos abrir o io.asm. Agora, se vocês olharem, o file descriptor mudou para 3, tá vendo? Isso significa que ele me retornou um número diferente de -1, ou seja, eu consegui abrir o arquivo e fechei ele. Agora vamos ver se o nome ele estava certo. Teste.txt. Certo. Então, eu vou mudar esse arquivo para CSV. Sua extensão não foi alterada. Tudo bem, é isso que eu quero mesmo. Eu só vou mudar o nome do arquivo. A gente testou um arquivo diferente, que estava no mesmo diretório e funcionou. Agora eu mudei o nome do arquivo, tá vendo? Ó? Vamos tentar agora para ver se vai. Continua dando o maldito -1. Talvez colocar ponto barra, professor. Ah, não, pera, está no Windows, né? Tô no Windows, cara. Não sei se ainda funciona isso. Não, não precisa. Ponto barra assim, ó. Desculpa. Ponto barra é pro Linux. A gente não precisa, não. Vocês perceberam que eu mudei o arquivo, eu coloquei o arquivo que eu criei e ele tá dando problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar as permissões do arquivo. Alguém falou alguma coisa. Pode ser algo com permissão da leitura do arquivo de teste. É exatamente o que eu vou olhar agora. Programas. Vamos ver aqui. Propriedades. O arquivo não está somente leitura, não está oculto. O arquivo está pronto para ser arquivado. Permitir que o conteúdo desse arquivo seja indexado junto com as propriedades do arquivo. Beleza. Vamos ali na aba de segurança. Controle total, permitir. Leitura, gravação, permissões especiais. Quem pode acessar ele? O sistema, eu e o administrador. Não tem nada de errado. A única explicação lógica que eu tenho para o negócio é que eu acabei de editar esse arquivo, ou seja, eu abri ele, mas o identificador dele não foi, o file descriptor dele não foi liberado. Se eu criar um novo arquivo e não colocar, não editar ele, só dar o nome para ele, quer ver? Ó, teste 2.
CSV. Tá lá. Vamos colocar aqui, ó, teste2.csv. Vamos rodar para ver se vai. Vai entender o que acontece com esse negócio. Eu vou compartilhar minha tela inteira para vocês verem o que está acontecendo. Ô, droga. O arquivo está aqui, ó. Tá vendo? Teste2.csv e o teste.csv. Tem o xarquivos.asm, que é o nosso programa. Aí eu estou colocando no mesmo diretório. E eu tento abrir, não vai. Agora, olha aqui. Se eu colocar aqui, ó, io.asm, que é um arquivo que está no mesmo diretório, ó, funciona. Tá vendo que o identificador foi diferente? Eu sei que na outra aula a gente testou isso por meia hora e não ia, cara. Ó, vamos testar um negócio diferente aqui. Vou chamar isso aqui de teste.asm. E não deveria ser um problema. É tudo arquivo texto, né? E agora eu vou rodar, ó. E agora vai. Vocês viram? Esse teste.asm é o arquivo que tem os números. Se eu abrir ele aqui para vocês, ó. Tudo que eu fiz foi mudar o nome do arquivo, vocês viram? A extensão do arquivo. Porque se eu voltar aqui para CSV, ó, já não vai, quer ver? Aí vocês vão me falar, onde que está o problema aqui, Abdala? Cara, fora do nosso controle. Provavelmente está no Mars. Então não importa muito pra gente, a gente coloca um nome que funcionar aí. E a gente se concentra em como usar esse negócio. Agora vai, quer ver? Vocês estão vendo que foi? Porque eu criei o identificador 3 aqui, certo? Foge do nosso controle, pessoal. É um preço que a gente paga por estar usando uma ferramenta simples. Então aqui, ó, coloquei o código para abertura de arquivo, o modo que eu quero abrir ele para leitura. E vamos ver se vai agora para leitura. Continua indo, beleza. E aí eu vou colocar qual arquivo eu quero abrir e chamo syscall. Aí no V0 vai estar o retorno. Se o V0 for igual a -1, deu problema no arquivo. Se não, então aqui a gente vai fazer um teste para ver se a gente abriu o arquivo corretamente. Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó, slti. Não. Podemos fazer bq. Vou colocar no T0 o que tem no S0 e eu vou comparar com quem? Com 0. Então, se o S0, ou seja, o descritor de arquivo, for menor que 0, se for um número negativo, eu vou colocar 1 ali. Certo? Então, aí aqui eu vou testar, ó, print if equal, e aí eu vou comparar o T0 com o registrador 0. E aí eu vou para contínuo 1. Se não, eu entro no meu for aqui, certo? No meu if. Esse aqui é o if. Aqui a gente termina ele. Esse é o continue 1. E o que eu vou fazer no contínuo? Eu vou pegar e mandar uma mensagem de erro. Beleza? E o que eu vou fazer dentro desse if vai ser colocar um print str. E a gente vai pôr o str1. E daí eu vou dar um return 0. Certo? Eu não preciso desse print int mais. Então, se eu rodar isso aqui agora, ó,
nada aconteceu. Vou compilar. Vou rodar. O programa terminou sem problema. Abri e fechei o arquivo. Agora, se a gente tiver um problema, por exemplo, ó, se eu tentar abrir o teste 3.asm, que não existe, olha o que vai acontecer. Gerei um identificador, um descritor de arquivo negativo, ele falou que teve um problema na abertura do arquivo e saiu do programa. Dúvidas até aqui? Seres? Não, até agora tá dando para entender. Tá tranquilo, né? Sim. Então tá. Isso aqui é o F12. E a gente vai ler os dados do arquivo. Como é que a gente lê? Vamos fazer um for. Ou fazer um do while, ó. Vamos criar um caractere aqui, ó. Vamos criar esse aqui, ó. Esse Zé. Ler os dados do arquivo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um registrador para conter caractere por caractere que a gente está lendo. Então, eu vou pegar o S7, $, $S7, $0, $0. Aí aqui, ó, char lido nos 8 bits menos significativos. E os outros 24 bits vão ser inutilizados. Daí, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Branch e fico. Branch e fico. Branch e fico. Vou pôr no registrador S6 o número 0 mais o número 13. O 13 esse é o código ASCII para Inter. Daí eu vou comparar aqui, ó. Salta se for igual. Quem? O S7 com o... que é o dado que eu li, com S6. Eu saio para onde? Para sai 1. Se não, aqui eu tenho o corpo do for. Na verdade é um while. E eu vou ter um jump para while 1. Tem que ser minúsculo. Esse cara aqui é o while 1. Aí o que eu vou fazer aqui é o corpo do while, ó. Que eu vou fazer a leitura do arquivo. Só que eu vou ler caractere a caractere. Então, ó, como é que eu leio o próximo caractere? Como é que eu leio o próximo caractere? Eu leio assim, ó. V0, o número 14. Se eu consultar a tabela lá, syscall 14 é para ler do arquivo. Aí eu tenho que colocar no A1 o endereço, no A0 o file descriptor. Então, adju, vou colocar no A0 o que tem no S0, mais o que tem no registrador 0. Depois eu tenho que colocar no A1 o endereço do buffer de entrada. Então, agora o buffer de entrada, você vem aqui e declara ele, ó. Cria assim, ó, buff1, ponto space 4. Criei um buffer de 4 bytes. Só que eu vou ler 1 byte só. Você podia criar buff1 ali, se quisesse. Aí eu coloquei ali, agora eu vou pegar aí download address pro A1 do buff1, ou seja, tem o endereço do buffer de entrada. Eu vou colocar um addu no A2, eu vou colocar o número 0 mais 1. Ou seja, eu quero ler um caractere só. E aqui eu chamo syscall. Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um print s
Print str, né? Não lembro como é que era o nome da macro. Print str. E eu vou colocar no... O dado a ser impresso vem no V0. Então, eu vou colocar aqui, ó, A de U, vou colocar no T5, o dado que estava no 0, mais o que estava no V0. E aqui eu passo o T5. Aí o dado lido, onde que eu ia colocar? O char lido está no S7. Então aqui vai ser S7. S7. Aqui é S7. Enquanto não for 13, ele vai executar esse negócio. Vamos ver se esse negócio funciona. Ele reclamou aqui, ó. No print string, isso aqui tem que ser uma string. E ele está reclamando. Faltou argumentos do LA. Como é que eu chamei o negócio? Buff1. Ele está esperando que isso seja... Ué, qual é o problema? Ele está falando aqui, ó, que na linha 46 de macros pontuais. Coluna 2, 46. Ele está viajando, ó. Arquivo macros.asm, 46, ou seja, linha 12. Aqui. Linha 12. To fill or incorrect formatted parâmetros. Ele está reclamando da minha string aqui, ó. Do print. Está entre parênteses, não, professor? Porque vai carregar o conteúdo do registrador. Como é isso? Como endereço. Ou não? Porque não é print string, cara. É um print... tá certo. Calma aí. É uma string. Eu quero imprimir o conteúdo desse registrador como uma string. Calma lá. Tá certo, tá errado mesmo. O S7 tem o dado que eu quero imprimir. Eu tenho que passar o endereço desse dado. Então, para eu imprimir uma string, ela tem que estar na memória. Mesmo que a string seja só um caractere. Bom, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um print int. Eu vou imprimir o número do caractere ASCII. Só para a gente testar se a leitura está dando certo. E aí ele reclamou que o símbolo SAI1 não foi encontrado. Você está certo, ele não foi encontrado. SAI1 está aqui. Vamos ver se agora vai. Ad eterno. Morreu. Tem alguma coisa errada aqui, ó. Ô, diabo. O nosso Mars morreu, pessoal. Era melhor nós termos debugado antes de tentar fazer esse negócio louco aqui. Ctrl Alt Z. Pessoal, vou ter que matar o Mars. Vocês estão aí? Estamos. Tô. Eu vou matar Isso aí o Mars. acontece direto, professor. Como é que eu mato o Mars? Tá aqui. Finalizar a tarefa. Eu entrei num laço infinito. Tem alguma coisa errada com o meu loop. Então o Mars deve ter sumido da tela de vocês aí. Né? A gente vai descobrir onde está o erro no programa. Deixa eu recompartilhar. Bom, vocês estão vendo minha tela inteira, né?
estão vendo o que eu Sim. estou fazendo, então. Aham. Usuários, Dropbox, aulas, 46, programas, exemplo, funções. Não, que exemplo, funções? Exemplo, arquivos. Então, deu um problema aqui no nosso for. Vamos ver esse negócio funcionando passo a passo. Ó. Então, tá lá. Ó. Abriu o arquivo. 3, deu belezinha. Passou pelo teste de abertura de arquivo. Não executou o if. Agora eu vou pegar, chamar o S7 do lugar onde eu vou colocar o caractere lido. O S6 vai ser o número 13. O S7 vai comparar com o S6, senão ele sai. Não é igual, então não sair. Agora eu vou pegar e ler um caractere. Coloquei no A0, no buff 1 vai ter o troço. O AD1 0, syscall. Então, deixa eu colocar aqui, ó, valores hexadecimais, valores em ASCII. O buff tá aqui. Isso. E aí eu dei o syscall. No V0 tem que ter o caractere lido. Ele leu o 0. Daí no S7 eu vou colocar 0, o que está errado. Chamei esse syscall para imprimir. Eu não estou lendo do arquivo. Tem algum erro no programa aqui. Vamos ver. Tá, beleza. Até aqui a gente sabe que funciona. Até esse continue 1. Agora vamos ver aqui, ó. Eu coloquei o V0 no S0. No S0 é meu descritor de arquivos. Beleza. Então aqui o S7 vai ser o lugar onde eu vou colocar o caractere lido. O S6 é o meu constante 13, eu estou comparando os dois. Então, calma lá, tá aqui o erro. Aqui, ó. O V014, A0 recebe o descritor de arquivo, o A1 recebe o buffer e o A2 recebe o número de caracteres que eu quero ler, que é 1. Então, se você vier aqui, ó, o V2 vai conter o número de caracteres lidos e não o caractere lido propriamente dito. Então, eu abri o arquivo, dei syscall e ele tem que ter lido o primeiro dado do arquivo. O arquivo que eu estou olhando é o teste.asm. Então, o teste.asm está aqui, ele tem 1K, ele vai começar com o número 1 e vai até o 10. Então, ele tinha que ler um caractere para mim. Agora, onde vai estar o caractere lido? O caractere lido vai estar no buff. Então, para eu ler o caractere, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Load word. Aí eu vou colocar no S7 0 e o endereço do buffer. O endereço do buffer tá onde? Tá no A1, mas eu não posso garantir que eu não reutilizei ele. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Antes disso aqui, por exemplo, no T1. Aqui seria o valor. Aí aqui eu coloco. Isso aqui não precisa. Eu imprimo o S7. Ou a gente pode fazer isso aqui, ó. E eu dou um dump por coisa. Então, vamos lá. Tentei abrir o arquivo, abriu, beleza. Comparei. Agora aqui, ó. Eu estou abrindo o arquivo para leitura, não é? Vamos ver aqui. 13.0.
e o nome do arquivo. Syscall, beleza. Daí, o que eu estou fazendo agora é colocar 0 no S7, depois o S6 recebe 13, eu comparo os dois, eles não são iguais. Aí eu falo, quero ler, da onde? O A0 tem que ter 3 agora, beleza. Onde que eu vou colocar o do lado do lido? No buff 0. Tá certo, A1 tem o endereço certo. E daí eu quero falar o número de caracteres a ser lido. 1. Beleza. E daí eu vou dar o syscall. Agora olha aqui, ó. O buff tá aqui. Ele não leu nada. E o V0 tá falando 0. Ou seja, ele tá falando que não leu nenhum caractere. E quando eu mandar imprimir, ele vai imprimir aquele lixo ali. Que é o dado que tá nesse endereço aqui. Estranho demais. Professor, Aqui, uma dúvida. fala, filho. Por que o dólar A2 é 1 e não 4? Que é o número de caracteres que eu quero ler. Aqui, ó. É porque quando eu fiz eu Mas- passava o tamanho para funcionar. Oi? É que eu tava testando a leitura de arquivos e eu passava o tamanho desse buff 1. Mas assim, ó. Eu acho que não vai funcionar igual. Agora eu leio um caractere certo, ó. Adiu. Aí eu vou colocar no A0 syscall e eu imprimi esse número horrível aqui. Por que ele tá imprimindo esse número horrível? O buff na posição 30. 30 não, é 30, né? 8. Ele tá aqui. Aqui. Se eu olhar os valores ASCII. Se ele tá em ASCII, em hexadecimal, é tudo 0, ó. Eu tô passando esse endereço, 130 para ele. E aí. Tá, ele leu ali agora. Pelo menos disse que. Vamos ver. Vamos lá. Limpar essa tela. Então eu vou tentar abrir o arquivo. Abrir. Então, descritor. Aí o SLTI. Para comparar se ele vai continuar. Se abriu o arquivo. Abriu. Então agora eu quero falar que. Qual que é esse? 13, comparei os dois. Aí eu vou comparar V0. Coloco 14 no V0. O identificador 3 no A0. Maravilha. O A1, o endereço do buff. O A1 tem 1001, 0030, que é o endereço do buff 1. E aí eu vou chamar o syscall. Nada muda no buff 1. E eu tô falando que eu li 0 caracteres. Arquivos é um saco em assembly, cara. Bom, pelo menos é um saco no Mars. Porque a coisa tá fazendo. A gente fez exatamente do jeito que a tabela manda a gente fazer e não funciona, tá vendo? Aqui, ó. 14. A0 file descriptor. É isso que a gente pôs ali. 14 no V0. A0 file descriptor. A1 o endereço do buffer de entrada. A1 o buffer de entrada. A2 o número máximo de caracteres a serem lidos. 0 se for final de arquivo e um número negativo se for erro. Então ele está falando que a gente abriu o arquivo, mas a gente está no final do arquivo. É isso que está acontecendo. Por quê?
É estranho, que se eu venho aqui no arquivo, ó, percebe que eu não estou no final do arquivo? Vamos ver aqui. Ah, não fala que eu travei tudo de novo. Ah, eu travei tudo de novo. Travei tudo de novo, pessoal. Finalizar a tarefa. E lá vamos nós mais uma vez. Graphibox, aulas, AC, programas, exemplo, fonte. Eu abri, obviamente, o arquivo errado de novo. Posso fechar. E ele está reclamando terrivelmente aqui. Vamos testar tudo de novo. Ó. Abrir o arquivo. O S0. Eu estou imprimindo o endereço ali. Tem um jeito melhor de fazer isso. A gente pode fazer assim, ó. Ponto ASCII IZ. Vamos ver se eu consigo abrir o arquivo. Syscall 3, beleza. Daí eu vou tentar ler. Mostra em ASCII isso. Código 14, A0, buff, número de caracteres, syscall. Final de arquivo. E aqui no buff eu tenho um espaço, porque eu não mexi nele. Se eu olhar o valor hexadecimal disso, sem ser o buff, o espaço vai ser o 20, tá certo? E aí eu vou tentar imprimir esse negócio. Eu já estou no final do arquivo. Por que que ele está no final do arquivo? Agora tá, parece que está lendo. Não. De novo, o arquivo deveria estar certo, certo? Mas não está. Então vamos pôr o io.asm. Vai compilar. Vai abrir o arquivo. Abriu, beleza. Daí eu vou ler o arquivo. E, de novo, não leu nada. Ah, vai entender, cara. O que que a gente está fazendo de errado? No V0 tem o código. No A0 tem o identificador. O A1 recebe o endereço do buffer, que é o que ele está mandando a gente fazer aqui. E o A2, o número máximo de caracteres que eu quero ler. Aqui tem um exemplo para escrever no arquivo. Ó. A gente não está fazendo nada muito diferente. Ó. Código 15, coloco no A0 o descritor do arquivo, o A1 vira o buffer e o A2 o número de caracteres. E ó, ele criou o buffer como um ASCII. Close file 16. E o S0 é o descritor do arquivo. Beleza, aqui ó. O descritor do arquivo foi para S0, porque o descritor do arquivo é retornado aqui, certo? Se esse descritor for 0, for menor que 0, eu sei que não abriu. Mas se abriu, eu vim para cá. Por que que ele não consegue ler?
Professor, Fala, filho. o senhor falou que fez um código desse com o pessoal dos sistemas, não foi? Vamos olhar. Talvez comparar o código ajuda, não? Eu vou comparar. Mas não, na realidade não é o problema não, cara. O código tá certo. É o maldito Mars. O deles eu coloco em programas, assembly MIPS, e vamos por data de modificação. Example files. Olha como o código é igual. Só que em vez de usar a de U, eu usei os LI. Aqui, ó, código 13, o nome do arquivo. Leitura, tem o A0 no A2, mas é ignorado, tá vendo? Chamei esse syscall. Cadê o resto do código? Aí esse negócio compilou. Syscall. E deu -1 de novo agora. Dos meninos. Ou será que não foi esse programa? Deixa eu ver. Close. Eu vou abrir. Não, mas foi aqui sim. Números.csv tem um conjunto de números lá. Temos funções. Não. Será que era aqui? Não. Tô viajando. Exemplo faz, eu não salvei? Acho que eu não salvei dos meninos, porque se você olhar aqui, ó. Qual é o botão para fechar? Aqui, Ctrl W. Se eu olhar o código aqui, exemplo funções, não. Qual é o problema aqui? O buff string não pode ser escrito. Eu usasse i. O jeito melhor de você pegar e criar um buffer é você usar o space mesmo. Scroll. E eu tô lendo 0 caracteres. Vamos pôr um modo aqui na hora que eu abro. Não deveria ser problema. E 0. O que a gente pode fazer aqui, ó. De B1. Space. 4 aqui. Eu vou mudar esse para 4, esse aqui B1. Esse muda alguma coisa. Aonde que ele está reclamando? Abriu o arquivo, beleza. O que ele está reclamando agora? Código 4. V0 foi 0 de novo. Erro. Está buscando esse endereço aqui que não está alinhado no formato de palavras. O endereço de T1 não está alinhado no... Por quê? Tem um ponto align aqui.
Ah, não faz achar que é isso, cara. Não, continua não dando certo. Mas agora não deu problema ali. Continuo não lendo nada, ó. Um 1004. Certo. Por algum motivo sórdido ele não tá lendo, pessoal. Deixa eu ver um negócio aqui. Vai ter um campeonato de Stardew Valley, virou eSport, eu tava vendo a notícia. Mars, read file example. A gente provavelmente vai para Stack Overflow. Olha aí, ó. Tá vendo? Arquivo.txt criou um buffer com 10 posições. Aí ele abre o arquivo colocando 13 no V0, no A0 o nome do arquivo, no A1, isso aqui é para saída, né? No A1 0, ou seja, vai ler e se escola. Daí pegou o descritor e colocou em P0. Daí coloca 14, o endereço do buffer no A1, no A2 o número de caracteres a serem lidos, e você faz uma cópia do descritor do arquivo para zero e chama-se scroll. Daí, olha aqui. Esse cara vai colocar o endereço do buffer no A0 e eu mando imprimir o buffer. E para fechar, o que tem diferente no nosso código? Nada. Olha aqui, é para abrir o arquivo. Falando dos flags, um zero ignorado. Gente, pode ser o meu computador. Vocês estão tentando junto comigo aí? Tem alguém que está programando junto? Como é que é? Eu tô tentando, mas também Tá tá dando, com problema. O tá Mars. dando três paus? Quando eu tentei rodar, o Mars também morreu nas 2, 3 vezes. Não, mas tem que rodar passo a passo para ver se você está conseguindo ler do arquivo. O nosso problema aqui está sendo ler do arquivo. Coisa louca, cara. Ah, eu sei o que eu fiz com o pessoal. Eu salvei aqui, quer ver, ó? Foi isso aqui? Foi. Ah, eu sabia que tinha algum erro, imbecil. Aqui, ó. Vou carregar o Mars de novo. A gente fez funcionar. Só que eu fiz no desktop, porque a gente chegou à conclusão de que podia ser permissão de arquivo. Daí, se você vier aqui no desktop, ó, eu procurar por data da modificação. Aí tem aqui, ó, o exemplo files 2. Tá vendo? Para abrir o arquivo, e daí eu escrevo, daí vamos rodar esse aqui. Então, olha ali, ó, primeira coisa, vou abrir o arquivo para leitura. Syscall 3, bonitão no V0. Aí depois eu vou colocar o número 13 no T0, vou comparar ele com um incremento para ler o arquivo, certo? Agora eu vou ler o arquivo, ó.
14 no V0. O A0 vai ter o descritor. Não, o A0 vai ter o descritor. O A1 tem o endereço do buffer, que está ali na 1001.0000. E aí eu vou chamar syscall. Tá vendo que o V0 agora é 1, ó, logo depois do syscall? E eu li o caractere, tá vendo? Então agora se eu vier aqui, ó, e eu der um load byte do A1, tem o endereço do buffer, né? Pro S7 eu vou ler o primeiro byte, ó, que é 33. E o arquivo que eu estou manipulando é esse aqui, ó, números2.csv. O arquivo números2.csv é esse aqui. Tem esses números aqui, ó. Então, aquele número 33 ali, cadê o Mars? Se o número 33 está no S7, se eu vier aqui e mandar mostrar em ASCII, eu li ele onde? Do A1, né? O endereço que está no A1, o A1 é 1001.00 do buffer, ó. E o buffer está aqui. É o 3, ó. 33 decimal é o caractere 3 em hexa. Se eu tirar o hexa aqui, tá lá o 33, tá vendo? E daí eu vou carregar o imediato 4. O A0 vai ter o endereço do buffer e vou mandar imprimir esse troço. E aí eu imprimi o 3 lá, ó. E daí, se eu continuar executando, ó, ele vai mostrar o próximo caractere. 3, 7, 8, 7. E agora vai mostrar a vírgula. Vírgula. Daí vai o próximo caractere. Espaço. Agora vai começar o próximo caractere. 5, 7, 4. Terminou. 574. E assim por diante. Qual que é a moral dessa história, pessoal? É o seguinte. Mexer com arquivos no Mars é bem chato. O código em si não é complicado. Você vai ter que setar o A0, A1, A2, com o endereço das coisas, do jeito que o help pede lá. E daí você chama o syscall, como qualquer outra chamada do sistema. O problema é que a implementação do sistema de arquivos ela não é robusta. Então, eu tive os mesmos problemas que eu tive com vocês, com a turma do GSI, para manipular num diretório da minha escolha. Como é que a gente solucionou o problema? A gente colocou o programa num diretório que a gente tinha certeza absoluta de que a gente tinha todos os direitos, que era o desktop do computador, da minha conta logada. E daí tudo funcionou beleza. Se você continuar executando aqui, ele vai mostrando todo o arquivo. Ó, tem 10 mil números. Só que eu tô com preguiça de deixar esse negócio funcionar até o final. Para. Consegui parar. Dúvidas, perguntas, desesperos? O que vocês me dizem? E isso é muito difícil de fazer. Não, o código em si não é complicado, concorda? O que naba a vida da gente é esse monte de problema que foge do nosso controle. É muito errinho, muito fácil de dar erro. É muito... Então, Nossa. a solução pra gente foi, lá no GSI 013, esquece diretório customizado. Ou você coloca na raiz, ou você coloca no seu desktop. Daí funciona. Professor, Fala, filho. eu tenho uma dúvida. Na hora de fazer o trabalho, a gente tem que ler o arquivo, certo? E tem que ordenar ele também. Isso. E aí, no caso aí, o senhor leu ele como um caractere. Aí a gente teria que fazer uma conversão de caractere para Você precisa do Atoy. inteiro? Você precisa do Atoy. Certo. Então eu leio ele como caractere mesmo e depois eu faço essa conversão. Você vai ter que implementar o Atoy. Por isso você Mas aí uma outra pergunta, por Como é exemplo, que você que aí... implementa isso no Atoy? Assim, ó. Oi? Como é que você implementa o Atoy, né? Então, o seu número, ele vai ser representado por uma... Vocês estão vendo o Paint aí, né? Sim. É isso que é a sua dúvida? Como implementar o Atoy? Não. Na verdade, eu sei que na tabela ASCII você tem cada
cada caractere ele tem um código, né? Sim. Então você consegue relacionar ele com um Ok. número, no caso, né? O que você vai fazer é o seguinte, ó. Vem aqui, ó. ASCII e tablet. Aí vai vir as imagens aqui. O valor. Vou pegar uma imagem aqui. O que é uma? A tabela ASCII ela é universal. Olha aqui, o caractere. Por que não abriu a porcaria da imagem? Detalhes do produto. Pelo amor de Deus. Ele não está mostrando a tabela inteira. Ótimo. Cara, que azar. Clique em Clica duas. com o botão direito e coloca em abrir imagem numa nova guia. Boa ideia. Tá pequenininho, mas dá para vocês verem. Olha aqui o caractere 0. Tá vendo que o valor decimal dele é 48, em hex é 30? E o 1 Sim. é 49. O 2 é o 40, o 50, e assim por diante. Então, o que está acontecendo aqui é que do 48 a gente tem o 0, e no 57 a gente tem o 9, certo? Então, para converter isso, você simplesmente tem que subtrair 48 da string de caracteres que são passados para você. O jeito mais fácil... Oi? Então, esse tipo de programa aí, para fazer essa conversão, eu já fiz isso em C, até desse mesmo jeito. É porque a minha dúvida mesmo é porque, por exemplo, o senhor leu... por exemplo, tinha um número lá, 300 e alguma coisa, certo? Aham. E aí o senhor leu caractere por caractere. Você vai E ter que aí no... agrupar eles. Você tem um buffer, não tem? tem. Então, melhor é o seguinte, você vai de... Você tem que criar um arquivo de números não ordenados de 0 a 999, não é? Você percebe que o Sim. máximo de caracteres que você vai ter é 3 caracteres? Sim. Seu arquivo pode ser assim, ó. Vai estar assim, ó. 34, 341, 422, 2, 39, 47 e continua, certo? O que separa um número do outro? É a vírgula. Então você tem que ir lendo até você encontrar uma vírgula. Quando você encontrar uma vírgula, você sabe que tudo que você leu é um número. Aí é esse cara que você vai ter que converter. Só que você vai estar lendo isso caractere a caractere. Então você vai ter que compor o número. Quais são as possibilidades? Você ter uma string com um caractere, se o número for de 0 a 9. Você ter uma string com 2 caracteres, aqui vai de 0 a 9 e aqui vai de 0 a 9. E você ter um número com 3 caracteres. Tem que considerar essas 3 possibilidades. Tá perdido? Ou você sabe o que você tem que fazer? Não, eu sei, é porque eu tô imaginando aqui. É que vai Como dar um fazer isso? trabalhinho, né? Uhum. Bem grande. Por isso que eu trabalhei em grupo. Não é tão grande o trabalho. Vai dar trabalho, mas não é tão grande. Sabe como é que eu faria isso? Eu não implementaria o Atoid primeiro. Eu ia implementar primeiro o strlen. Porque o que você pode fazer é, você tem um buffer onde você está lendo o caractere, não tem? Então você cria Sim. 2 buffers. É assim que eu faria. Eu sei que o meu caractere maior o máximo que eu posso ter é 3, não é? Então eu vou fazer assim, ó. While o C for diferente em C, 2 pontos, não é igual, é assim, né? Nossa, cara, me deu um branco agora. Como é que eu Em faço? C Não, é o ponto de exclamação exclamação. igual. Isso. 5 agora. Afinal de contas, eu só programo há 25 anos em C.
Diferente de quê? De 13. 13 é a nova linha. Você pode usar ele, ou você compara com 0. Isso aqui é o EOF, isso aqui é o Enter. Pela tabela ASCII. Enquanto o caractere que você lê for diferente de C, o que você faz? Eu estou fazendo em pseudocódigo, tá? Você faz o seguinte, você lê um caractere. Você faz C, read, esse que é o file descriptor. Vai ler um caractere, certo? Você lê o caractere. Daí, você testa se... tudo bem, precisa do código, né? Se for diferente de vírgula, significa o quê? Que você ainda está lendo o caractere, não é? Daí você coloca aqui em puff, na posição I, recebe C. E aqui se faz I igual a 0, aqui se faz I mais mais. Isso é fácil de fazer, não é? O que vai acontecer quando... Ah, tá. Calma. Tá quase isso aqui. Dá para usar esse i aí para multiplicar, tipo, multiplicar por 10, talvez. Aqui, ó. Se não, se você ainda não achou a vírgula, você vai compondo a string. Se você achou a vírgula, você sabe que você já achou a string. Daí você vai fazer o quê? A primeira coisa que você faz é i igual i recebe 0. Ou seja, começa o buffer de novo. Mas o buffer tem o dado que você quer agora. Aí você faz assim, ó. L recebe strlen do buff. Você sabe quantos caracteres tem o buff, certo? E agora você faz o quê? Você chama o... Então, N recebe a toy do buff. Agora, quando você sabe o número de caracteres que tem no buffer, é fácil. O atoy vai ser o seguinte, ó. E terminou o senão, né? E daí aqui acaba o for. O atoy é fácil. O atoy você vai fazer assim, olha. I recebe 0. Enquanto... Não precisa nem ser enquanto. Pode ser for. For. I igual a 0, ponto e vírgula, I menor do que len, ponto e vírgula, I mais mais. Daí aqui você faz o quê, ó? Você faz... tira esse I igual a 0 daqui. Você faz um ACC, recebe 0. Daí nesse for você faz o seguinte, ó. ACC recebe o buff na posição I menos 48 vezes 10 elevado a I. Desculpa, ACC mais igual. E o 10 elevado a I, você precisa fazer? Não, se trata com if, porque você tem três possibilidades. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1 e 10 elevado a 2. Isso aqui é 10... não, isso aqui é 1, desculpa. Mas aí, nesse caso aí, ele vai multiplicar, por exemplo, o primeiro número por 10 elevado a 0. Exato! O caractere menos significativo é Não, 0. mas do buffer ele não tá pegando o menos significativo, Tá. não, O tá? número vai estar ao contrário, né? Então você faz assim, ó. Muda essa condição aqui. Tá certo. Droga. Horrível isso. Deixa eu fazer assim. Faz assim, ó. E recebe len menos 1, ponto e vírgula, I diferente de 0, ponto e vírgula, I menos menos. Agora você pegou o caractere mais significativo, não é? Isso. Imagina que você tem o número, sei lá, 992.
tá? Ele vai estar salvo como na string? Ele vai estar assim, ó, 992. Daí esse aqui vai ser o 10 ao quadrado, esse aqui é o 10 a primeira, esse aqui é o 10 a segunda. Qual é o len disso? O len disso é 3. Então, aqui, ó, o i vai receber quanto? 3 menos 1, que é 2. Certo? O 2 é diferente de 0? É. Então, você vai resolver isso aqui. Buff na posição... Só que agora aqui, esse i tem que ser o inverso, certo? Então, vamos chamar ele de j aqui, ó. J. O j começa com 0. E aqui você faz j mais mais. Então, o buff na posição 0, que vai ser esse 9, menos 48, vai ser esse 9 em hexa, né? Que vai ser 53, menos 48, vai ser 57. Menos 48 dá 9 em decimal, vezes 10 elevado ao quadrado. Então, vai dar 900. Daí você vai incrementar isso aqui. O j vai para 1 e o i vai para 1. Certo? Porque ele era 2. Esse que decrementa, né? 2 menos 1, 1. Aí o buff na posição 1 vai ser esse 9. Vai ser 57. Menos 48 dá 9. Vezes 10 a primeira, que é 10, vai dar 90. E esse 2 vai estar na posição 2. Então, aqui, quando você tem 1 menos 1 vai dar 0. Tem que ser menor que 0 aqui. 0. Aí você vai ficar aqui, ó, buff na posição 2 agora, que é esse cara aqui. Menos 48, que vai ser o 50. Menos 48 vai dar 2, que agora é o número 2, vezes 10 a 0, que é 1. Vai dar 2. Daí você vai somar 900 mais 90 mais 2. Está resolvido, certo? Você entendeu o que eu fiz aqui? Sim, entendi. Aí você fala assim pra mim, professor, como é que eu vou fazer essa porcaria assembly? Cara, é só implementar isso. Atribui essas variáveis i, j, len, faz as duas funções. O len é fácil pra caramba de fazer. Você vai fazer um while, enquanto você vai percorrendo a string da primeira caractere até o último, até você encontrar um /0, ou 0, né? O número 0. /0, o terminador de string, é o número 0. É tudo 0. 8 bits 0. Se você olhar a tabela ASCII aqui, ó, esse aqui é o null, tá vendo? Esse aqui é o terminador de string. Esse primeiro caractere aqui é o terminador de string. Quando você achar ele, você sabe que você encontrou o final da string. Toda vez que você incrementar uma vez, avaliando o caractere que está na string, e ele não for 0, você incrementa 1 no comprimento da string. E aí o atoy é só isso, ó. Não é uma coisa complicada. Dúvidas ou não, pessoal? Eu sugeri que vocês fizessem esse trabalho em equipes de 2 ou 3, não é? Se vocês decidirem fazer em 2, faz assim, ó. Primeiro divide. Eu vou fazer o strlen, tu faz o atoy. Daí, a hora que essas duas coisas estiverem funcionando, um de vocês fala assim, tá, então eu vou fazer o algoritmo de leitura de arquivo e o outro faz o de ordenação. Depois vocês juntam tudo e entregam. Se vocês quiserem fazer num grupo de 3, vocês arranjam um outro jeito de dividir. Se você quiser fazer isso tudo sozinho, seja feliz. Uma coisa eu garanto para vocês: se vocês fizerem esse trabalho, a P1 vai ser uma piada de mau gosto. De tão simples que ela vai ser. Porque na P1 não tem nenhum programa mais complicado do que a gente viu em sala de aula. Fala, filho. Vocês estão tudo meio engasgado aí hoje. Professor, tem como adiar esse trabalho? Tem, claro que tem. Boa pergunta. Tem sim, a gente vai fazer o seguinte. Colocar pelo menos para o final da semana, professor. Porque dia 1º de setembro, se eu não me engano, ele vai cair na quarta-feira, não é?
Não, mas pode ser que o mundo acabe depois de 7 de setembro. Eu quero que vocês me. Não, Se vocês primeiro, vão morrer no marcado pro apocalipse primeiro. zumbi, eu quero que vocês morram sabendo a Assembly, cara. Não, professor. É porque o trabalho está marcado para o dia 1º de setembro. Eu sei que esse 1º de setembro, se eu não me engano, é a segunda, não é isso? Quarta-feira. Não, a gente pode mudar a data do trabalho. Ele tá para o 1º de setembro. Vocês querem o quê? 8 de setembro? Vocês querem 15 de setembro? Para mim, tanto faz. Ué, pode ser 8, então? Na outra quarta? Ou pelo menos, sei lá, até segunda, dia 6. Então vamos fazer isso já, ó. Vocês estão vendo aí o coisa, né? Estamos ali em tarefas. Primeiro trabalho prático 5. Vamos editar a tarefa. Vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo, né? Sim, sim. Tá 1º de setembro. Vamos mudar aqui para 8 de setembro. Não faz diferença nenhuma para mim. Sabe por que não faz a menor diferença para mim? Porque se vocês estão pedindo uma extensão, é porque vocês vão fazer, ou pelo menos tentar fazer. E é isso que eu quero de vocês. Faz mais Não, sentido vai vocês fazerem o tentar. trabalho antes da prova, porque vocês vão preparadíssimos para a prova. Mas vamos combinar, não é uma coisa complicada. Vocês querem no sábado a gente vai fazer uma revisão para a prova e tirar dúvidas de vocês. Se vocês não tiverem dúvidas, eu dou as dicas para a prova em 15 minutos. Então, a gente ainda vai ter ali 85 minutos para fazer alguma coisa. A gente pode implementar o Ató e o Len junto nesse tempo. Pode ser. E eu deixo para vocês fazer o arquivo e a ordenação. Bom, beleza. É porque, na verdade, é que nesse resto de semana, eu não sei se o pessoal faz, mas eu vou tentar dar uma revisada nas aulas, até para poder pegar melhor, porque eu não faço os códigos durante a aula, porque eu tento prestar mais atenção. Mas Então, você tem alguns que acompanha eu enquanto eu ainda vou não programando, fiz. Pedro? Oi? Você acompanha enquanto eu vou programando e vai entendendo o que eu estou fazendo? Não, sim. Então, cara, É, tudo que você é precisa mais só fazer para eu fazer agora, mesmo e treinar. o que você precisa fazer agora é sentar na frente do computador e programar um pouco. Não, sim, eu comecei a fazer isso com as aulas já, mas é Quer ver porque um, ainda não deu tempo de fazer todas. quer ver um bom exercício para você fazer para sábado, se você for estudar nesse período? Tenta implementar o strlen. Você entendeu a ideia dele? Sim, Você tem uma string. Cria a string aqui, assim, ó. Você vem aqui, cria uma string qualquer. Por exemplo, você tem ali, ó, uma string 1, números.csv. Você cria uma outra string. O ponto ASCII e Z, ele coloca o /0 para você no final, o número 0 no final. Coloca assim, esta é uma string longa pra caramba. Daí você vai implementar a função. Já implementa em forma de função. Você quer implementar aqui um strlen. Ponto. Aí você faz aqui um push. Vem aqui, faz o pop. E a última coisa é jr $RA. Temos o corpo de uma função, certo? Daí vamos implementar ela. A primeira coisa que você vai fazer aqui é falar quem que é quem. O A0 vai ter, sei lá, o endereço da string, certo? E aí você vai colocar aqui, ó, V0 retorna o número de caracteres na string. Agora você tem o corpo da função que você tem que fazer. O que você vai fazer na função? Pô, pôs o push e o pop, você pode usar tudo que você quiser aqui que não vai ter problema, certo? Agora o que você tem que fazer? Bom, eu tenho que iterar sobre a string inteira. Então, eu sei que no A0 tem o meu endereço da string. Vamos tirar dali, ó. Vamos colocar um add u. Aí você coloca aqui no S0 que tem no A0. Add u, não add u. Mais o que tem no 0. Então, isso aqui é uma cópia do ponteiro.
Cópia do ponteiro. Agora você vai fazer o quê? Cria um contador. S7, $0,0. Você é preguiça de escrever zero, né? Esse $0 é a mesma coisa que $0. Daí a gente vai fazer o quê? Fazer um while. Eu estou procurando quem? Você fala assim, ó. Caractere, né? De fim de É. string, /0. Vamos chamar isso aqui de while 1. Bom, acho que acabou a aula, né, pessoal? Eu posso continuar fazendo isso com vocês agora, se vocês quiserem ficar aí, ou a gente faz no sábado, como vocês preferirem. Em todo caso, a aula terminou. E sábado, por favor, não esqueçam. A gente vai fazer